Vamos falar do tema principal do dia, que foi assunto também ontem no De Primeira com o PVC, com o Bruno Andrade, a respeito da situação do Rogério Ceni. Segue pressionado, mesmo com a vitória por 2-0, depois da Copa Sul-Americana. Jogo com bastante dificuldade, porque o São Paulo abriu o placar só na parte final. Ironias do destino, o Marcos Paulo faz o primeiro gol, e depois o Michel Araújo, jogador que o Rogério pedia e insistia já em outros clubes, ele falou a respeito disso na entrevista coletiva, faz o segundo gol. O ponto é, Andrade, o bastidor do São Paulo está fervendo. O PVC falava antes já do jogo de ontem que havia possibilidade de mudança no comando técnico, mesmo em caso de vitória, por causa do combo relação do Rogério no dia a dia, comportamento e também, claro, os resultados em campo. Como é que é a situação de momento e o nome do Dorival está mesmo na mesa do São Paulo? E reforçando que ontem o PVC, mais uma vez, bateu nessa tecla que o futuro do Rogério Ceni seria decidido independentemente do resultado pela Sul-Americana. Perdendo ou ganhando, o futuro dele seria colocado em xeque, em reunião e discussão hoje no São Paulo. E isso vai acontecer. Claro que vencendo sempre há aquela possibilidade de esticar um pouco mais. Mas é curioso que, conversando com pessoas do futebol, pessoas da bola, muita gente defende que, se você está ciente que o treinador não é o ideal para o projeto, às vezes mais vale demitir na vitória, que aí você consegue mostrar que de fato há uma convicção, do que demitir uma derrota. Enfim, o São Paulo ganhou ontem, não sei se o Rogério vai ganhar uma sobrevida por conta disso, lembrando a informação do PVC, independentemente do resultado, o futuro dele seria resolvido, decidido hoje. E a informação que a gente publicou mais cedo no UOL, eu, André Hernan e também o próprio PVC, que não está presente hoje, mas enfim, tem alguns vídeos do PVC durante o programa. A gente trouxe a informação de que o Dorival Júnior já foi consultado. Obviamente que o Dorival, e você conhece bem os bastidores em relação ao Dorival. O Dorival não é aquele profissional que aceita negociar quando um clube tem um treinador empregado. O Dorival geralmente põe para o canto. Mas a informação que nós temos é que dirigentes, pessoas do São Paulo, já fizeram uma primeira consulta, uma primeira sondagem em relação ao Dorival Júnior sobre o interesse de comandar o São Paulo ou não, voltar ao São Paulo, né? Ele treinou o São Paulo ali entre 2017 e 2018. Basicamente, é o nome mais forte nos bastidores. Não só foi já consultado, como internamente é uma defesa muito grande que, caindo de fato o Rogério Ceni, que o Rogério não caiu ainda, pode cair hoje, mas não caiu ainda, e até pode permanecer, evidentemente, porque isso, repito, vai ser discutido hoje. A gente não está cravando aqui nem que o Rogério vai cair, nem que vai cair, nem que vai ser o Dorival o próximo treinador. É a prioridade, já foi sondado se de fato o Rogério Ceni vier a ser demitido hoje ou, enfim, nos próximos dias. Essa informação está detalhada no blog Mercado da Bola, o texto do Bruno Andrade, do André Hernan e do Paulo Vinícius Coelho, explicando justamente esse panorama. O curioso nesse caso é que o próprio Dorival foi quem foi escolhido para substituir o próprio Rogério em 2017, quando da demissão da primeira passagem do Rogério Ceni naquela ocasião. E olha que loucura as voltas do mundo do futebol. Isso, claro, tudo dependendo de como as coisas andarem. Como já detalhou o nosso Bruno Andrade, você pode ler o texto com detalhes no blog Mercado da Bola, está aqui no nosso portal. Mas o Rogério é demitido depois de um jogo contra o Flamengo, uma derrota por 2-0 na Ilha do Urubu, onde o Flamengo mandava seus jogos na ocasião. E depois o Dorival é contratado para o São Paulo para tentar fazer uma campanha de recuperação naquela que foi a temporada em que o Hernanes destruiu o Campeonato Brasileiro e comandou a retomada do São Paulo, estreia inclusive no próprio Newton Santos, mais uma coincidência, foi o último jogo do São Paulo agora no Brasileiro. O Hernanes volta junto com o Marcos Guilherme, faz um jogo de virada importante no início ali da passagem do Dorival, e o São Paulo consegue fugir daquela situação incômoda. Você falou do PVC, que tem informações, e ele tem mesmo, então vamos trazer já o PVC para essa resenha de informações aqui no nosso De Primeira, que ele tem detalhes desses bastidores, que ele já havia trazido aqui ontem no De Primeira, e de como é a situação do Rogério Ceni por esse combo, comportamento mais resultados, apesar da vitória na Sul-Americana. Fala, PVC. A vitória do São Paulo com o gol do Marcos Paulo, Salvador, no finalzinho do jogo contra o Porto Cabello da Venezuela, não exclui o risco do Rogério. Como a gente falou ontem, o Rogério tinha a chance e tem a chance de sair do São Paulo mesmo com vitória. Porque a discussão hoje não é o resultado apenas, é o desempenho e é principalmente o relacionamento. Ou seja, a percepção ainda é de que desse mato não vai sair coelho em relação à qualidade de relação do Rogério com os seus liderados. É aqui que está o desafio da carreira do Rogério.
comandar jogadores que possam vir a ser maiores do que ele como personagens e como ídolos em outros clubes. Ele é o maior ídolo da história do São Paulo, mas não significa que a torcida, especialmente os mais jovens, não possam ter no Caleri, no Mendes, no Rafael, no Beraldo, no Marcos Paulo, ídolos do futuro. E o ideal é que o técnico faça ídolos do presente. E é essa capacidade de liderar jogadores que eventualmente se tornem maiores do que o líder é que o Rogério não tem conseguido demonstrar. Então vai ter conversa no São Paulo hoje de novo, como teve lá depois do jogo contra o Santos. Lembra que antes do episódio do Marcos Paulo, dizia-se que o relacionamento tinha melhorado? Então precisa melhorar. Se não melhorar, o Rogério não sai hoje ou não sai amanhã, mas pode até sair hoje ou pode até sair amanhã, e aí vai ter data que vai só adiar, porque o problema central é como o Rogério vai se relacionar com os seus liderados a partir desta vitória que pareceu salvá-lo na noite de terça-feira. Informações do PVC falando sobre esse dia de reuniões no São Paulo, nos bastidores, a exemplo do que já aconteceu no passado. Thiago Braga, que é da nossa equipe aqui do All Sport, me lembra, estava citando sobre a primeira demissão do Rogério lá atrás, de 2017, demitido na época quando entrou na zona de rebaixamento, mas perdeu o David Neres, Luiz Araújo e os contratados que depois foram escolhidos e buscados pela direção acabaram só estreando com o Dorival, o próprio Hernanes, um deles, por exemplo, o Marcos Guilherme, jogadores que chegaram naquela ocasião, e o Rogério na época também brigava muito para a permanência daqueles atletas, mas enfim, essa era a história daquele de 2017. A gente está falando agora de 2023, mas é curioso como os anos se passam e os personagens acabam se repetindo na volta que é o mundo da bola nessa roda gigante. PVC explicou também, né, Andrade? É um dia de reuniões, de conversas, não necessariamente pode ter uma demissão ainda hoje ou não. É óbvio que isso está tudo sendo analisado, como ele já explicou, não são só os resultados, mas o comportamento também. Mas o fato é que a pressão existe. A pressão existe quando você, antes mesmo da partida, já define que vai ter uma conversa no dia seguinte, que o resultado, eu não vou dizer que é indiferente, mas não vai ter tanto peso assim, ou peso forte na decisão, mostra que, de fato, o São Paulo está super incomodado com a postura ou com o desempenho, enfim, entre outras coisas relacionadas ao trabalho do Rogério Ceni. E quando a gente tem a informação que, pelo menos, já consultou, já procurou saber quais são os interesses do Dorival Júnior, que está desempregado desde que terminou o contrato com o Flamengo no fim do ano passado, é mais uma condicionante, é mais um argumento, mais um motivo, no caso, né, para provar que há um incômodo, há uma pressão. Agora, perceber se essas reuniões que vão decorrer aí durante o dia, essas discussões que vão decorrer durante o dia, vão, de fato, definir o futuro do Rogério. O que seria muito estranho, por exemplo, é definir que ele fica e depois de uma semana resolver demitir porque tropeçou. Ou seja, vai tudo contra aquilo que está sendo organizado. Por isso aqui não é nenhum exercício de futurologia, não quero prever o futuro, mas quando a gente consegue analisar esse fato, a tendência, não vamos cravar nada, mas a tendência é pelo rompimento da relação entre eles. Caso contrário, não seria discutido, não seria colocado à prova.